aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar a Bianca, aprovada no cargo de auditor de controle externo do TCE Santa Catarina, na área de engenharia civil. Olha que chique! E aí, Bianca, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui. Fofa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o meu convite, né, para estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho da sua história. E para a gente te conhecer melhor, conta pra gente um pouco sobre a sua formação, apesar de eu ter um palpite já sobre a sua formação e como você resolveu, assim, e quando começar a estudar para concurso. Como que foi isso? Tá, então eu sou formada em engenharia civil, agora vai fazer, ano que vem faz 4 anos. Me formei um pouquinho antes da pandemia, assim, eu fiz a festa de formatura e veio a pandemia. Mas eu comecei a pensar em estudar para concurso ainda antes de me formar. Foi mais ou menos lá por 2018. Aí, quando eu comecei, assim, eu sempre ouvi as pessoas dizendo, porque concurso é bom, porque te dá estabilidade, aquela conversa, acho que todo mundo já ouviu, né? E eu venho de uma família muito humilde, assim, que a gente passou bastante dificuldade na vida, e eu sempre pensava, não, eu tenho que ter um salário bom, que seja certo, né, que não fique, assim, variando muito, para eu poder me organizar, né, para eu poder fazer minhas coisas, para eu poder viajar, para poder fazer tudo que eu quisesse, vamos dizer assim. Aí, mais ou menos, então, foi por 2018. Eu lembro que o primeiro concurso que eu vi, assim, que eu comecei a pesquisar, foi do MPU, para técnico administrativo, mas eu não fazia nem ideia do que eu estava fazendo. Inclusive, eu fui fazer a prova. Aí, essa é uma estratégia minha, eu não coleciono reprovações, mas também é que eu não ia fazer as provas. Então, tipo, quando eu pensava assim, não, eu vou passar muita vergonha, aí eu nem ia. E até porque era, por exemplo, bastante longe, eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, então, para fazer qualquer coisa, tinha que se deslocar bastante, né? Então, tinha uns que eu não ia. Eu não tenho tanta reprovação porque eu não fui passar vergonha, porque eu tenho certeza que eu não ia passar naquela época. Aí eu comecei lá por 2018. E Você ainda estava na graduação. isso, aham. Então, Aí, antes de se formar, você já foi fazendo os de técnico. isso. Eu fui fazendo uma loucura, né? Porque daí eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, ia toda noite para a faculdade, tinha aula no sábado, e de sábado e domingo, mais ou menos, que eu estudava. Tipo, eu também não conseguia me dedicar inteiramente para isso, né? Então, eu sei que eu fui evoluindo aos pouquinhos, mas eu lembro que eu olhava todos os vídeos, como estudar para concurso, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu lembro também que logo no início eu acompanhei bastante o Fernando Mesquita, que também já deu entrevista para ele. Daí quando eu vi a Laura Morim com o Fernando Mesquita, eu fiquei, meu Deus do céu, meus ídolos. Aí, mas eu lembro também que no início, assim, eu praticamente abria todos os editais que saía e começava a olhar, não tinha um método, não tinha... Mas desde o início eu fazia resumo, né? À mão ainda. Então, quando foi a fase de me mudar para cá, eu peguei uns arquivos antigos e fiquei, meu Deus do céu. E imprimia o PDF, assim, tem um tanto assim que virou churrasco, né? Que a gente faz muito churrasco, lá virou churrasco. Mas, assim, o início eu acho que ele foi bem padrão. Eu acredito, assim, tipo, foi vendo de tudo um pouco até tentar me encontrar, né? E também logo... Desculpa, quem não começou a estudar estudando errado, que atira a primeira prova, né? Primeira prova, a pessoa louca. Eu também, eu comecei estudando tudo errado, caí meio de paraquedas, assim, no estudo para concurso. Muita gente começa assim, mas eu achei legal que você falou que, tipo, você, mesmo no início, você começou já a pesquisar, tipo assim, como estudar, como isso e aquilo. Então, tipo, já tentou buscar um pouquinho como aprender da forma correta, né? Para dar uma otimizada, assim, né? Isso, para fazer sentido, né? Pensa assim, não, eu tô começando, mas pelo menos, tipo, eu tô tentando saber como fazer, né? Aí, os primeiros concursos mesmo que eu fiz foi em nível municipal, por exemplo, foi na minha cidade, foi em umas cidades próximas, e eu acabei até passando. Mas eu acho que foi porque eu sempre estudei muito, assim, eu sempre fui de estudar. Mesmo por essa questão que eu coloquei antes, de ter muita dificuldade na família, que meus pais sempre falavam assim, não,
tu tem que estudar. Então, para mim, isso sempre foi um valor, né? Os meus pais, eles têm até terceira e quarta série só. Então, eu fui a primeira a me formar na graduação na minha família, né? Assim, de pais, mesmo da minha irmã, de avô, de tio, ninguém tinha graduação. E então, eu sempre estudei muito, mas mesmo assim, estudar para concurso é uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu comecei fazendo alguns concursos no meu município, acabei passando num temporário de fiscal de obras, aí que eu entrei no serviço público, né? E aí, esse concurso que você passou, você ainda estava na graduação ou você já tinha se formado? Foi no último ano. Eu ainda não estava formada. Foi para um cargo emergencial de fiscal de obras. Daí que eu comecei a entender de concurso e que eu comecei a ouvir falar do Tribunal de Contas, né? Porque na prefeitura todo mundo fala, porque o Tribunal de Contas vem fiscalizar, porque não sei o quê, que não sei. Aí eu pensei assim, Você falou, eu achei que assim, comecei a ouvir falar do concurso do Tribunal de Contas, mas não, é do Tribunal de Contas. exato. Eles estão vindo aqui. E daí o pessoal falava, não, porque eles apontam isso, isso e isso, e tem muito, assim, tem muito concurso, por exemplo, depois eu falo um pouquinho da área de engenharia ainda, porque é um mundo diferente, né? Aí tem bastante concurso até de engenheiro de prefeitura. Mas aí eu sempre ficava, meu Deus, porque o Tribunal de Contas vai apontar as coisas que eu faço e eu nunca vou conseguir fazer conforme todas as normas que eu preciso fazer e não vou conseguir fiscalizar o contrato e eles vão apontar minhas coisas. Tipo, eu tinha medo. Aí eu pensava assim, não, se tem um lugar que eu vou trabalhar é no Tribunal de Contas, porque é muito melhor eu fiscalizar do que eu estar sendo fiscalizada, né? Então, Amém. era essa a minha lógica. Eu pensava, não, eu vou passar lá, porque lá, tipo, eu vou estudar, vou conseguir mesmo ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa muito legal, assim, tem o pessoal que entrou comigo também que comenta dessa questão de tu ter empatia, né? De tu saber como é o outro lado, porque não é só, tipo, tu determinar, tu mandar, não manda nada. Mas, tipo, tu dizer assim, ah, não, tá errado, tá, tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas, tipo, de ter a consciência de como é as dificuldades do outro lado, né? Tipo, numa realidade de município, por exemplo. Então, isso era uma coisa que eu sempre pensava. Aí, eu acabei a graduação, né? Me formei ali no início de 2020 e pensei, não, agora eu vou estudar, né? Agora vai dar certo. E aí, logo em seguida, eu fiz o concurso de Itajaí, aqui em Santa Catarina também. Para qual cargo? Era auditor de obras também, só que era municipal. Aí eu acho que eu fiquei por 20, alguma coisa. Mas foi um marco para mim, porque foi a primeira vez que eu vim para essa região de Santa Catarina, conheci a praia e pensei, eu acho que é aqui que eu quero morar, né? Gente, Itajaí é perfeito. É Perfeito. lindo. É. Eu fui para Itajaí em março desse ano, março ou abril. Passei uma semana assim na praia, tava trabalhando, né? A gente às vezes faz uma loucura assim, vou fazer um home office da praia, entendeu? A gente vai. E assim, cara, é tão maravilhoso, é tão lindo, tudo plano, aquela praia maravilhosa, as ruas bonitas, as grandes, enfim. Entendo sua sensação. E aí, como foi? E aí, quando eu vim para cá, eu pensei assim, bom, eu achei o meu lugar no mundo, né? Eu fui para casa e disse, eu vou morar na praia, porque eu vou morar na praia, porque eu tenho que morar na praia. Aí o legal do concurso de Itajaí foi assim, que foi a primeira vez que eu vim para cá, para essa região de Santa Catarina, e que dá uma viagem bem longa, dá tipo 16 horas de ônibus. Então, para mim já foi uma ruptura. Eu saí lá do interior do Rio Grande do Sul e vim para cá, tipo, foi o primeiro marco, assim, né? E aí, quando eu conheci a praia, eu pensei, não, é aqui mesmo que eu quero ficar e que faz sentido para mim. Aí, eu lembro que eu fiz o concurso e voltei. Logo que eu voltei para casa, comecei a pesquisar, né? Concursos em Santa Catarina. Agora eu achei onde eu quero morar. E daí tinha essa questão do Tribunal de Contas, né? Então eu acho que foi assim no tempo certo. E quando eu voltei, tipo, tinha rumores do edital. Não tinha o edital ainda. E logo depois começou a pandemia. Então, eu digo que se não fosse
apesar da tragédia que foi a pandemia, se não fosse a pandemia, eu não teria tido tempo para estudar para essa prova. Eu lembro, acho que até tu comentava disso, né, que quem conseguir estudar nesse período é quem vai conseguir colher os frutos depois, né, porque o que eu sempre tinha na cabeça, não, uma hora tem que acabar, e quando acabar vai ter concurso, né, mas era muito difícil também estudar, porque, tipo, tu via muita coisa ruim acontecendo e tu estava ali parado estudando, né, mas, enfim, foi como era para ser, né? Então, eu passei toda a pandemia estudando especificamente para o Tribunal de Contas, e já tinha também a banca definida, já tinha o CESP definido, Sebrasp, e isso foi muito bom que eu consegui focar bastante o meu estudo, né? Não foi uma coisa assim, multibancas. Eu lembro que até um tempo eu fiz uma consultoria e daí me falaram assim, que eu não devia focar especificamente num concurso, que eu devia ter um plano B. Eu sei que eu fui um pouco louca, se não tivesse dado certo, até essa semana eu estava conversando com uma colega minha, ela disse a mesma coisa. Se não tivesse dado certo, eu não sei o que eu teria feito. Provavelmente eu teria continuado estudando, né? Mas era, assim, um plano maior. E isso é uma coisa que eu lembro que tu também colocava, assim, de tu ter um objetivo, de tu não ficar atirando para todos os lados, ou, por exemplo, saiu um edital aqui, saiu um edital lá, de pelo menos ter um foco e trabalhar naquilo, né? Aí, como entra, não sei se eu já estou adiantando, como entra a Laura Morim na minha vida. Eu olhava todos os vídeos que tinha, né? E todas as dicas, e ficava, meu Deus, olha só, ela passou naquele concurso lá, tão nova. E o que eu gostava, que tu sempre colocava, assim, não um método radical, por exemplo, tu só pode estudar por resumo, tu só pode estudar por questão. Não, tipo, tu tem as várias ferramentas e cada ferramenta vai ter uma coisa para te agregar, por exemplo, lê o PDF quando tu tá cansado, às vezes olha uma videoaula, faz questões e faz um ciclo razoável de revisões, não aquele método 7 horas, 14 dias, aquilo lá eu me perdi, eu nem sei qual que é a ordem do ciclo mais, porque eu lembro que eu comecei e foi um caos, assim. Para mim aquilo não fazia sentido, né? Mesmo muitas coisas, assim, que eu ouvia tu falando, eu pensava, eu fazia coisas parecidas e era o certo, né? Isso estava funcionando mesmo. Então, isso é uma coisa que eu gostava muito que tu sempre colocava, que tu não precisa ser um doido varido que só pode ler PDF, porque videoaulas é o fim do mundo. Ou, meu Deus, tu só pode fazer questões. Então, isso é uma coisa assim que eu pensava, um dia eu vou fazer uma entrevista com a Laura e eu vou agradecer ela dizendo assim, obrigada por não ser uma terrorista, que não pode fazer nada que tudo é errado, né? Então, isso é uma coisa que eu gostava muito. Aí, outra coisa que me ajudou muito, assim, do teu trabalho foi quando começou as sessões de estúdio comigo, né? Que, inclusive, eu uso até hoje para estudar, que eu coloco vou botar minha sessão 1 hora, e em cada intervalo eu tenho um aéreo bem marcado, porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então não reparem o sotaque. Imagina. Aí, eu pensava assim, nossa, é muito bom, porque daí em cada intervalo tinha dicas, sempre tinha alguma coisa, ou por exemplo, eu vi o pessoal ali comentando que estava passando, ou às vezes estava meio para baixo, o pessoal motivando, né? Então ali eu vi que criou uma forma de estudar para concurso muito legal, que, tipo, quando eu falava com as pessoas do meu círculo, a maioria delas não me entendia, não entendia o que eu passava, não entendia aonde eu queria chegar. Então, quando começou especialmente essas sessões, assim, foi um marco muito bom para mim. Eu uso até hoje, né? Penso, não, vou estudar porque, na verdade, tudo que a gente aprende, eu acho que estudando para concurso é uma lição para a vida, né? De resiliência, de determinação, de tu ter um método, de tu ter uma organização para fazer as coisas, de tu não sair loucamente, né, fazendo as coisas sem pensar. Então, tem diversas situações na vida que eu uso as lições que eu aprendi nesse período, né, que a princípio, quando eu entrei, eu pensava assim, nossa, foi rápido até,
Mas aí, essa semana, eu e essa minha colega, então a gente conversou da nossa trajetória e a gente viu que não foi tão rápida. De 2018 até abril de 2023, foi um período, na verdade, de 5 anos, né? Sim. E ela também, a maioria do meu pessoal, dos meus colegas ali, começou nesse período, assim, começou a estudar, né? E não é que foi rápido, é que agora parece que passou rápido, quando a gente olha para trás, né? Mas no meio do caminho, parecia que não tinha fim, né? É muita coisa, né? Então quando tu fala em voz alta, até tu te assusta, né? Tu pensa assim, não. Eu tive que batalhar. Tempo, energia, dedicação, tudo, exatamente. E uma coisa assim que passa muito na nossa cabeça é, tipo, tu vê pessoas muito boas ali no ranking, né? Por exemplo, a gente estava vendo o pessoal que acabou não entrando no nosso concurso, mas passou no Tribunal de Contas de São Paulo, passou no Tribunal de Contas do Espírito Santo, passou em concursos ótimos, passou no TCU, eu tenho colegas que passaram também no TCU, na CGU, na CGE. Então, às vezes, até tu questiona, assim, se tu merece estar ali, né? Porque tu vê pessoas tão boas ao teu redor. Então, eu acho que é necessário, depois de tudo, fazer esse exercício de olhar para trás e ver, tipo, como é que foi a própria trajetória, né? Nossa, sem dúvida. Isso que você falou, né, de que o estudo para concurso transforma a gente também em outras áreas, é muito verdade, né? Ninguém sai do estudo para concurso do mesmo jeito que entrou, né? Eu brinco que a pessoa que passa no concurso nunca é a pessoa que começou a estudar, né? Você realmente se transformou ali ao longo do processo, você desenvolve uma certa competência até para correr atrás de outros sonhos ou outras vontades que você queira realizar depois, né? A pessoa, depois que ela tem essa disciplina de estudar para concurso, estudar, trabalhar, fazer tudo quanto é coisa, cara, se ela quiser aprender uma nova língua, ela vai aprender. Se ela quiser tocar um instrumento, ela vai tocar. Se ela quiser aprender a dançar, ela vai aprender. Enfim, ela sabe que o que ela quiser, ela consegue se organizar, consegue encaixar, consegue correr atrás. Eu acho isso muito legal, né? Eu acho que é uma fase assim que transforma, né? Tipo, transforma o modo de pensar e o modo de agir. E eu vejo assim que a gente tem que ter o cuidado também de não perder esses valores, né? Porque é muito fácil tu se acomodar também depois que dá certo, de tu parar, né? Mas, tipo, acho que tem que ser uma coisa de uma maneira mais leve, mas a gente nunca pode perder isso que a gente tanto sofreu para aprender, né? O que eu vejo também é que é uma fase muito solitária, né? Então, tipo, tem coisas que às vezes tu passa e tu não tem com quem falar, tu se sente assim. Às vezes a gente cria problemas na nossa cabeça que nem existem, e muitas vezes é porque simplesmente tu não tem alguém ali que tu possa conversar, né? Então, isso era mais uma coisa assim que eu gostava muito de acompanhar o canal e acompanhar outros concurseiros, né? E ainda assim, mesmo acompanhando, eu não tinha a noção que eu tenho hoje, né? Depois de passar por todo o processo, é aquele clichê. Faria tudo de novo, hein? Mais um pouco e com mais tranquilidade se eu soubesse que realmente dava certo, né? Mas dá certo. Mas no processo parece que não vai dar certo. Exatamente, essa incerteza que a gente tem, né, sem saber se vai passar, se não vai, se tá fazendo certo, se tá fazendo errado, se tá dando resultado, se não tá. Realmente, assim, eu acho que a parte mais difícil do estudo para concurso, para mim, é essa. Porque, é igual você falou, se você tiver a certeza de que você vai passar, você vai fazer todos os dias aquele estudo, assim, muito mais tranquilo, muito mais confiante, né? Porque, é óbvio, você já sabe o que vai acontecer. Agora, você colocar energia ali, dia após dia, com esse peso da incerteza, né, sem saber se vai dar certo, se não vai, é muito mais difícil, né, sem dúvida nenhuma. E aí tu não sabe se o teu concurso vai sair, se a prova vai vir como tu espera, se vai ter ou não vai ter prova de títulos, depois se a correção vai ser justa, então a gente não sabe de nada, né? É tudo assim, exatamente. Aí, ô Bi, conta pra gente como foi, então, a sua rotina de estudos na pandemia, assim, que você falou que pegou a pandemia para focar nos estudos. Aí, assim, compartilha pra gente, assim, metas que você colocava para você de horas de estudos, o horário que você gostava mais de estudar, como você se organizava?
Bom, eu sempre gostei mais de estudar pela manhã. Por exemplo, não, eu vou primeiro estudar e depois eu vou trabalhar. Na pandemia, na verdade, no trabalho onde eu estava, não teve muito, assim, questão de home office. Tipo, a gente foi mesmo para o trabalho porque tinha poucas pessoas trabalhando ali. Então, eu sempre tentava estudar antes de trabalhar. Aí, para isso, eu tinha que acordar cedo, né? Tipo, antes das 5 no Rio Grande do Sul, porque é frio pra caramba. Eu só pensava assim, não, um dia eu não vou precisar acordar tão cedo no frio. E hoje, graças a Deus, a semana passada foi meu aniversário e não tinha geada. Então, para mim, já foi uma conquista, assim. Mas eu sempre gostava de estudar antes de trabalhar. Eu tentava pelo menos fazer 2 horas e de noite mais um pouco. Se pegar assim a média do que eu fazia, eu acho que dava em torno de umas 2 horas e meia, 3 horas por dia. E aí no sábado eu gostava muito de acompanhar o estúdio comigo para fazer as 5 horas e já, vamos dizer assim, matar o dia, né? Então no sábado, e normalmente no domingo eu assistia a gravação de novo, né? Então no final de semana eu tentava fazer 5 a 6 horas. Então, ali na semana, em média, ficava entre 25 e 27 horas, e foi essa média praticamente em todo o período. Ali no final, no pós-edital, que sempre dá uma acelerada, dá uma mudada no ritmo. Mas, assim, nesses 2 anos, em média, foi isso, e era o que eu sempre pensava, não, é melhor eu fazer um pouco todo dia, do que eu tentar fazer um zilhão de horas num dia, fazer 8 horas num sábado, 10 horas no domingo e na semana tá acabada, né? Então eu sempre tentava estudar antes de trabalhar, pelo menos adiantar uma parte, e depois mais um pouco, e muitas vezes eu não conseguia, eu chegava exausta, chegava cansada, chegava mal e não estudava, mas pelo menos de manhã eu tinha estudado, né? Então, no final, eu observei que teve uma média assim que se manteve, mas nas semanas alguma oscilada sempre dava. E eu era bem, assim, eu nem recomendo essa parte, mas eu era bem assim, não, porque eu não posso sair, porque amanhã eu tenho que estudar, ou hoje é sábado, mas amanhã eu tenho que estudar de novo. Então, eu sei que eu me privei de muita coisa que talvez eu poderia ter levado de uma maneira mais leve, isso eu deixo para o pessoal também como mensagem. Claro, também não vai sair fazer festa todo dia, mas assim, tu ter momentos de lazer, alguns assim planejados, eles fazem mais bem do que mal. Mas eu sinceramente não conseguia dosar muito, assim. Até pelo fato de ter que trabalhar bastante horas, no caso, e ter os horários um pouco mais reduzidos, tipo, eu pensava assim, não, eu não posso. Mas às vezes eu acabava indo ao limite e daí eu igual tinha que parar, né? Então eu não recomendo. Mas eu sempre gostei de estudar assim, mais pela manhã, e nos finais de semana eu sempre tentava dar uma compensada, né? Fazer mais horas. E nisso a própria pandemia também teve a questão que a gente não saía de casa, né? Então, pelo menos não tinha ninguém. Vamos sair. Não podia. Vão no barzinho, não tá podendo. Dava. Então, nesse sentido, diminuiu a oferta, né? Então, era sexta-feira a programação, fazer as horas ou dormir mais cedo para no sábado no Google Meet. No sábado de manhã, estava lá às 7 horas tomando um café com a Laura Morim e para já liberar ali. E para também esses dias de sábado, eu acho que eles foram muito bons para pegar resistência também, né? De fazer uma carga horária maior para no dia da prova conseguir ficar aquele tempo sentado, né? Então, na própria prova, na verdade, o que acontecia? Ficava um tempo, daí dava uma saída, fazia um lanche, tomava uma água, dava uma caminhada e voltava. Então, isso é uma questão também de criar resistência. Às vezes tem um pessoal que é meio noiado, que diz, não, tu não pode fazer tudo isso de horas, porque não sei o quê, porque não vai render, mas isso é uma etapa também da seleção. Então, eu achava também muito bom nesse sentido. E eu fui fazendo basicamente aquilo que tu dizia, né, de até determinado ponto, por exemplo, orou 3 aulas, faz uma revisão da aula 0 até aquela aula, daí depois dá até a aula 6, e daí depois faz uma revisão total, e daí faz uma revisão olhando tantas questões de cada aula, e daí vê uma videoaula, e vê um mapa, né, anota o mapa, assim.
É basicamente quase todas as técnicas, eu acho. E as que eu não apliquei foi de Tonga, porque tinha ganhado. E Adorei. eu acho que foi assim, até no final, eu tive uma assessoria específica que foi para engenharia civil, né? Então, que foi específico de engenharia. Mas aí as outras disciplinas eu segui por conta e nesse método. Aí também nessa questão do estudo, eu acho que foi muito legal a questão dos mapas, porque como engenheira, eu pensava, meu Deus do céu, estudar direito constitucional. Quando eu abri a primeira aula de direito constitucional, eu não sei quanto tempo eu fiquei nela, mas assim, foi muito tempo, e eu quase dormia no meio, né? E hoje eu até gosto de direito. E daí, quando eu vi os mapas, eu pensei, isso faz sentido para mim. Aí, porque eu no início eu não conseguia ler aquelas aulas inteiras e me concentrar. Então, eu comecei mesmo a estudar toda a parte de princípios, e na verdade acho que foi até o final. Eu tentava pegar o mapa de videoaula, aí eu complementava no mapa, porque eu não sabia nem como fazer um resumo daquilo lá, né? Porque como tu colocava sempre no início, tudo é importante, então tu passaria só escrevendo, mas aí eu pegava um mapa, riscava, fazia anotações, e aquele era depois o meu material de revisão também, especialmente em tudo que não era engenharia. Se tu tivesse engenharia civil, eu ia fazer isso para engenharia civil, mas não tinha. Aí, e eu gostava muito justamente por tu não ser da formação jurídica que tu fez um material assim que abarcou mais pessoas, não foi tanto juridiquês, então foi um material mais acessível para quem não era exatamente da área jurídica, né? Então, eu sempre pensava, isso também eu pensava, não, um dia eu tenho que agradecer a Laura por isso. Esse dia chegou. E então eu usava basicamente os mapas dessa maneira, que foi o meu material de base, né? Então, aí depois eu fazia questões, aí ia anotando mais um pouco, e eu ia anotando mesmo no papel, porque no início do meu estudo eu não tinha como comprar o tablet S6 Lite, que é o tablet padrão do concurseiro. Eu comprei ele só lá no final, mas no início era mesmo na mão, assim, para ficar bem visível. E eu sempre fui muito apegada a isso. No final, assim, que eu consegui largar e grifar o PDF. Foi evoluindo, né? Fez o upgrade. É tudo uma grande evolução, né? Mas se eu tivesse seguido naquilo, eu ia ter uma pilha, assim, de resumo, né? E no final, é que não precisa, né? Que fica alguma coisa fica na cabeça, não é aquele princípio que em 24 horas você esquece tudo. Exatamente. Nossa, eu acho tão legal, Vi, quando você vai falando assim, os métodos, tudo do jeito que eu ensino e tal, e eu penso, tipo, nossa, que legal, realmente as pessoas prestaram atenção no que eu tô falando, né? Tipo, aplicaram nos estudos e colheram os resultados, que para mim é o mais importante, né? Porque às vezes da mesma forma que estudar é algo mais solitário, a forma como eu trabalho também com a produção de conteúdo também é, de certa forma, solitário. Assim, eu venho aqui, eu gravo vídeo e tal, aí eu olho e vejo os comentários, assim, mas no fundo eu não sei se a mensagem foi, sabe? Se vocês entenderam, se vocês conseguiram aplicar, ou se eu não expliquei e ninguém entendeu nada do que eu tô falando, sabe? Tipo, então às vezes eu fico com essa sensação, assim, sem saber se eu tô, né, fazendo um bom trabalho mesmo. Daí eu acho muito legal isso que você falou de você ter aplicado os métodos, de ter dado certo, de ter né, te impulsionado nos estudos e os próprios mapas também conseguirem te ajudar. Eu fico muito feliz, de verdade. Muito obrigada pelo agradecimento. E eu acho que foi legal. Para mim, assim, eu acho que foi tipo um encontro, assim, eu pensava, meu Deus, eu não estou louca. O que eu faço faz sentido. Olha só, tem uma pessoa estudando, fazendo pós-graduação em várias coisas, lendo vários livros e falando uma coisa que faz sentido para mim, porque eu nunca conseguia. Tipo, eu tentava aplicar algumas coisas que eu via, mas aquilo não fazia sentido para mim, e aí eu acabava desistindo, assim. Eu comecei várias técnicas, mas eu ia até um ponto que não fazia, deu abandonar. Então, esse foi o método que, no final, olhando assim para trás, eu vejo que muitas coisas eu fazia desde o início e outras eu fui aprimorando, né? Mas no todo era isso. Então, por exemplo, hoje
se eu vou falar para uma pessoa estudar para concurso, por exemplo, daí quando dá certo, as pessoas vêm pedir para a gente, como é que tu fez? Aí eu digo, você pega, baixa todos os PDFs, olha dessas aulas, se tiver complicado, você olha a videoaula, aí você faz tantas questões, depois você revisa e vai, meu filho, anota as horas, faz um controle. Eu imprimi aquela planilha do controle de frequência, né? Eu tentava gabaritar. Às vezes eu ia nem que fosse 15 minutos, assim, fazer 5 questões que fosse, mas eu sentava lá para ter a constância, né? E eu acho que isso também foi muito importante. Eu adorava visualizar, assim. Aí no final do ano, tipo, ficou tudo pintadinho daí, porque senão tu não consegue medir, né? Tudo que tu não consegue medir, às vezes tu tá fazendo um bom trabalho, mas tu não consegue visualizar e tu acaba se frustrando, né? Então isso eu gostava muito também de, por mais às vezes no início ser um pouquinho chato de tu registrar as horas, por exemplo, e registrar que tu tá estudando, com o tempo aquilo vira uma mola que te impulsiona, por exemplo, das questões, assim, no final, eu devo ter chegado nas 20 mil questões, se eu não tivesse registrado, eu nunca saberia, ou as horas, depois quando fechava, tipo, os marcos, né, 1.000 horas, 2.000 horas, não sei o quê, daí fica assim, nossa, olha só, aí no final tu diz para a pessoa, daí a pessoa, meu Deus, como tu fez tudo isso? De pouquinho em pouquinho, e pelo menos registrando, né, para a gente ter mesmo essa validação. Também não precisa ser um doido varido de registrar cada segundo, cada vírgula, não, né? Mas, tipo, a grosso modo, eu acho bem importante, bem legal. Para tu mesmo valorizar aquilo que tu está fazendo, porque no processo, tipo, tu pode ter, às vezes, talvez tu tenha aprovações e talvez não, como eu, que não ia fazer as provas. Então, pelo menos eu falo, não, eu estou estudando, eu sei que cada hora eu estou tentando, pelo menos, né? Mesmo que umas horas a gente divague, pense em tudo, tem uma crise existencial, mas tu estava pelo menos tentando ali. Tem horas querendo mais, tem horas querendo menos, mas tipo, de tu conseguir visualizar o esforço, né? Perfeito. Ô, Bia, aproveitando a deixa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para as planilhas, né? Eu tenho umas planilhas gratuitas de visualização mesmo, para você visualizar sua constância, acompanhar conforme você avança nos materiais, né? Seu planejamento, revisões, ciclos, etc. Porque é justamente isso que você falou, para você conseguir ver. Porque como todo dia é muito parecido, e aí você faz pouco todo dia, né? Então, às vezes você acha que, tipo, ai, o negócio não tá andando, não tá andando. Mas quando você olha tudo que você já registrou, você fala, não, olha o tanto que eu já andei, né? Então tá indo. Se eu continuar juntando os quadradinhos, daqui a pouco eu chego lá. Então é um negócio de motivação, assim, uma retroalimentação, uma coisa bem bacana. Eu vou colocar na descrição do vídeo que aí vocês podem baixar, é tudo gratuito para vocês poderem utilizar nos estudos de vocês, tá? Ô, Bia, antes de terminar, eu queria que você deixasse uma. Ah, não, antes disso, conta pra gente como tá sendo aí o exercício, né? Você foi nomeada recentemente, entrou em exercício. Como que tá sendo realizar esse sonho agora de fiscalizar e não ser fiscalizada? Até da nomeação, a nossa turma, assim, teve um período bem, eu acho que até um pouco diferente do normal, que foi o nosso concurso aconteceu em março do ano passado, e em setembro teve a nomeação da primeira turma, que foi todo o pessoal das vagas e mais um pouco do cadastro de reserva. O concurso que eu fiz, ele teve mais especialidades, não foi só para engenharia, teve direito, economia, ciências contábeis e TI, se não me engano. E então teve a nomeação de uma primeira turma, e daí o pessoal do TCE mesmo, às vezes nas sessões virtuais, alguém falava, vai ter previsão de nomeação, a gente vai nomear todo mundo. Ou aí começou assim uma espera que foi pior do que a espera, eu acho que para estudar para concurso, que foi a espera para nomeação. Aí teve até um grupo dos aprovados, aí todo mundo assim, vi que o TCE vai fazer uma licitação de computador. Daí lá no meio dizia que era para futuramente novos servidores. Daí nós, meu Deus, hoje é dia de comemorar. Olhava todas as sessões, olhava todo dia diário oficial para ver se tinha qualquer coisa.
Assim, a gente tinha a informação de que aconteceria a nomeação, mas, claro, sendo do cadastro de reserva, a gente sabe que não tem o direito líquido certo e tudo pode acontecer. Então, eu acho que mais difícil, hoje, olhando para trás, do que estudar, eu acho que foi esperar. Aí tu comenta com o pessoal, daí, será que vão chamar? Porque no meu concurso aconteceu isso e não chamaram, e não sei o quê. A dicotomia entre tu falar ou não falar, né? Porque tu não fala, daí tu quer contar, né? Mas aí tu fala e tu tem que ouvir os comentários. Mas, graças a Deus, todos os que foram aprovados no concurso foram nomeados. A gente teve uma cerimônia de posse que foi muito especial. Até se um dia você estiver desmotivado, pesquisa lá a cerimônia de posse de novos servidores. Aí tu olha a cerimônia, daí tu fica se imaginando lá. Se eu soubesse que tinha isso, eu acho que eu ficava assistindo antes. Maratonando no YouTube, né? Até teve um discurso de um que é um colega meu agora de setor, dele falava que a gente contava os dias, contava as horas, e era isso, assim, supomos que falta 100 dias, daí no outro dia faltava 115, e daí era tipo assim, era uma espera que foi bem, bem angustiante. E eu acho que por isso também que agora, o que a gente conversa muito, que a gente tem a sensação que o tempo passa muito rápido. Na verdade, já faz 2 meses que a gente tomou posse, assim, tu fala em voz alta, não parece, mas tipo, volta e meia, alguém para, e daí fica assim, nossa, a gente tá aqui, né? Viu? A gente foi nomeado, né? Assim, porque essa espera foi tão difícil que tem dias que nem a gente acredita, né? Então, eu acho muito, muito especial, assim, mesmo tendo que esperar, é o que a gente tenta sempre pensar assim, não, que foi no tempo que as coisas eram para ser, né? Então, foi para a gente valorizar ainda mais cada dia, sabe? Porque a gente esperou tanto para estar ali que a semana, na verdade, ela fica muito mais curta, né? Porque não é só um trabalho, é uma realização. Então, é uma coisa assim, até essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, que é do tempo do ensino médio ainda, e ela disse, nossa, como é legal te ver feliz, te ver realizada. Eu digo, sim, eu estou num lugar que faz sentido para mim, que eu sempre sinto, assim, motivação de, eu quero continuar estudando, porque tem pessoas muito capacitadas ao meu redor, assim, que valorizam o conhecimento, tipo, que faz sentido tu estudar, porque tem lugares que acaba que fica uma coisa mecânica, que tu só tá lá para cumprir horário. E o que eu vejo no tribunal não é isso, assim, é sempre uma visão de, não, eu quero melhorar, como é que a gente pode melhorar esse processo, como é que a gente pode fazer para ser mais eficaz. É um lugar que, tipo, te motiva a continuar estudando, continuar se capacitando e se tornar cada dia uma pessoa melhor, né? E também tem muito a questão, assim, que é um lugar, justamente pela dificuldade do concurso, que tu pensa assim, cada dia, nossa, quantas pessoas queriam estar aqui, e eu estou aqui, então eu tenho que agradecer, né? Então eu procuro, todo dia que eu vou para o tribunal, para isso, não, primeiro eu vou agradecer que eu estou indo, e depois tentar lá fazer o melhor que eu posso, na condição que eu tenho hoje, enquanto aquela frase clichê, né? Enquanto eu não posso fazer melhor. Cada dia eu acho que é esse o sentimento. Não existe um lugar perfeito, não vou dizer que é perfeito, porque isso é hipocrisia, mas eu acho que para mim, pelo menos, é o melhor lugar que eu poderia estar. Então, ai, que linda! Que eu acho que eu sou do time dos babões, assim. Mas tem que ser, né? Esses são os mais felizes, sem dúvida. Ai, que Tem que ser legal. meio, um pouco, às vezes, boba, né? Mas, assim, de tu acreditar que vale a pena e tentar fazer o melhor mesmo, né? E não esquecer de, quando der certo, agradecer, seja para Deus, se acredita em Deus, seja para a família que deu apoio, né? Ou para si mesmo, assim, ter um sentimento, não,
eu batalhei para estar aqui, então eu tenho que fazer valer a pena, né? Perfeito, Vi. Vi, muito obrigada. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem, mas não tem mensagem melhor que essa que você já deixou. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua jornada, cara. Achei muito legal a sua história e essa sua forma de ver o mundo e de encarar agora o seu trabalho. Que você continue sendo muito feliz e realizado. Gente, olha quem veio aqui. A pessoa queria subir, não conseguiu. Olha aqui, gente, tá com um negocinho na cabeça, coisa mais fofa, né, filha? Vamos ficar aqui pra você dar tchau, pessoal. Eu não resisto quando ela pede para subir o pé. Mas muito obrigada mesmo, assim, e obrigada pela confiança no meu trabalho, primeiro de tudo, né, por ter acreditado nas minhas instruções e também no meu material. Eu fico muito, muito feliz mesmo com o seu resultado, com a sua felicidade, e eu espero que você continue brilhando, né, nessa sua nova etapa da sua vida, tá? E para quem está assistindo também, se você gostou do vídeo, já deixa o like, pode deixar um comentário também, vou falar para a Bi lá também, ver os comentários, responder os comentários, né? Do que vocês acharam. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui mais empolgado para estudar, para continuar também correndo atrás dos seus sonhos. E é isso. Aproveita para se inscrever no canal também, para acompanhar as próximas entrevistas. Bi, muito obrigada, um grande beijo, tá bom? Eu que agradeço, que todos tenham sucesso, se esse for mesmo o caminho de vocês, e se não for esse é porque tem algo muito melhor preparado, mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui, seja qual for a hora que estão assistindo, né, já são muito merecedores, já estão muito acima da média das pessoas que tem muita gente para criticar, né, mas para chegar e fazer o que a gente faz, estudando para concurso, são poucos. Então, não desanimem, tem um lugarzinho no mundo que vai fazer sentido para vocês e que vai fazer tudo valer a pena, e depois vocês vão olhar para trás com um pouquinho de saudade, mas com muito mais alegria e satisfação. E orgulho também, né, Vi? Então, tchau, gente. Muito, muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 Vi.